Olá pessoal, estamos de volta para mais um momento para continuarmos o nosso estudo falando sobre manutenção em colhedora de cana. A função de cilindro do cortador de ponta é o nosso tema de estudo de hoje. Hoje você vai entender como é o acionamento e a função desse sistema. Então pessoal, temos aqui o diagrama completo do sistema das funções de cilindro da colhedora de cana CH570. Nosso tema de estudo hoje está relacionado à parte de acionamento do cilindro hidráulico do cortador de pontas. Então, temos aqui a parte ampliada para entendermos essa parte de acionamento e assim ficar melhor o nosso entendimento. Então, pessoal, é importante a gente entender aqui qual que é a função do cilindro hidráulico do cortador de pontas, né? Ele tem a função de elevar e abaixar o cortador de pontas na colhedora de cana CH570. Aqui temos, né, toda a estrutura do cortador de pontas. O cilindro hidráulico ele fica fixado a parte da camisa na estrutura do chassi e a parte da haste que fica fixada na lança inferior do cortador de pontas, tendo a função de elevar ou abaixar o cortador de pontas, conforme o acionamento realizado pelo operador. Então, para consolidarmos e entendermos como que é essa parte de acionamento, é importante a gente conhecer os componentes utilizando aqui o diagrama através da simbologia hidráulica. Vamos começar identificando aqui a parte da bomba hidráulica, que tem aí a função de fornecer o óleo para o acionamento do sistema, a bomba hidráulica P009. Então, na parte da simbologia, deixa eu pegar um ponteiro aqui, pessoal, só para a gente entender, tá? É todo esse tracejado aqui que representa a bomba hidráulica P009. E como tenho comentado nos vídeos anteriores, né, pessoal, é importante a gente estar assimilando essa parte da teoria com o componente instalado no equipamento. Então, por isso que é importante a gente estar sempre fazendo essa comparação, e quando a gente identificar aqui o componente na simbologia, a gente já começar a imaginar lá no equipamento. E assim a gente vai consolidando esses conhecimentos. Então, temos aqui uma colhedora de cana, e aonde que está localizado, né, a bomba hidráulica responsável pela alimentação do sistema de acionamento do cortador de pontas. Está aqui, pessoal, localizado na caixa de bomba, né, fica do lado direito da colhedora, aqui no compartimento da caixa de bombas, e é essa bomba hidráulica que tem aí a função de alimentar toda a parte de acionamento do cortador de pontas, tá? Também conhecida aí como KRL. Para quem já atua na área já tem esse conhecimento aí. Mas volto a reforçar aqui, pessoal, a importância de estar sempre fazendo essa comparação da parte teórica com a parte prática, né? Quando a gente identifica o componente através do diagrama, sempre imaginar o componente lá no equipamento.
Outro componente que é importante e a gente vai estar identificando agora é o bloco hidráulico, o G016, aonde é agrupado algumas válvulas que tem aí a função para garantir o funcionamento do acionamento do cortador de pontas, no sentido de elevar e abaixar. Então, pessoal, vamos aqui, esse está sendo representado aqui por esse retângulo tracejado, a parte do bloco hidráulico. Trouxe aqui de forma um pouco mais ampliada para a gente entender e identificar os componentes das funções de cilindro do cortador de pontas que está localizado aqui no bloco hidráulico. E assim a gente vai conhecendo esses componentes e entendendo a função de cada um. Então vamos começar aqui pela parte do próprio bloco, né, que é o G016, que a gente já comentou, é todo esse retângulo tracejado, está sendo representado aqui pela parte da simbologia, e o componente é esse daqui. Outro componente que fazem parte do sistema para poder realizar o acionamento de elevação do cortador de pontas é a válvula Y5, está localizada aqui, tá, pessoal? Deixa eu pegar um lápis aqui, eu acho que fica um pouco melhor para a gente entender. Então tá aqui, ó, a Y5 e aqui está localizada essa Y5 aqui, que fazem parte do sistema de elevação do cortador de pontas. O outro componente é a válvula 009, tá aqui, ó, e localizada aqui, certo? Uma válvula reguladora de pressão do sistema, localizada no bloco hidráulico. O outro componente que tem a função aí de realizar o acionamento do cortador de ponta no sentido de subida é a Y78, está localizada aqui, ó. Deixa eu... Aqui, tá, pessoal? A Y78. E aqui, na parte da simbologia, sendo representada dessa forma. E um outro componente que fazem parte do sistema é a Y79. Tá aqui, ó. E tá aqui, ok? Aí a gente vai entender. E analisando aqui, pessoal, a gente já começa a ter uma visão um pouco mais clara como que é realizado, certo? Esse acionamento, e começa a entender como cada um desses componentes funciona, certo? A gente vai entender na parte do funcionamento, tá? Mas aqui a gente já identifica que a Y78 ela tem a função aqui quando é acionada para poder liberar a passagem de óleo e vai ser direcionada até o cilindro de elevação do cortador de pontas, certo? Já a Y79, a gente observa que quando ela é acionada, ela muda a posição da válvula aqui, dando passagem, né? E com isso o cilindro é acionado aí na parte de descida
abaixando o cortador de pontas. Ok? Então aqui é só para a gente começar a entender qual que é a função de cada um desses componentes do sistema de acionamento do cortador de ponta no sentido de elevação e para baixar o cortador de pontas. A função de cilindro aí do cortador de pontas. Aí, pessoal, caso tenha ficado alguma dúvida aqui, pode deixar nos comentários. E aqui a gente, temos a colhedora de cana, tá? Onde que está localizado o bloco hidráulico? Também da mesma forma, aqui no compartimento da caixa de bomba do lado direito da colhedora, Se abrir aqui a tampa de acesso, a gente já consegue visualizar aqui o bloco hidráulico G016, que uma das funções é agrupar as válvulas que fazem a parte de acionamento do cilindro do cortador de pontas. E o outro componente também que é fundamental para essa função é o próprio cilindro hidráulico, pessoal? Temos aqui o cilindro hidráulico C004. Pessoal, percebam que eu sempre coloco aqui a parte da nomenclatura, a especificação de acordo com o fabricante, para poder a gente já ir memorizando e entender quando a gente fala C004, a gente está falando do cilindro de acionamento do cortador de pontas, certo? Então, dessa forma, a gente vai utilizando essas nomenclatura aqui para poder facilitar também o nosso entendimento. E da mesma forma, pessoal, aqui na parte da simbologia, é importante a gente identificar o componente lá no equipamento. Então, aqui temos a colhedora, onde está localizado o cilindro hidráulico, aqui na parte frontal da colhedora, que eu já comentei, a parte da haste do cilindro, ela fica fixada na estrutura da lança inferior, certo? Aqui por um pino. E a parte da camisa é fixada na estrutura aqui do chassi da colhedora de cana. Então, esse daqui é o cilindro hidráulico responsável para elevar e abaixar o cortador de pontas. Temos também um outro componente, que é o acumulador de pressão, o A004, localizado aqui na parte da simbologia, utilizando o diagrama. E aonde que está localizado esse componente no equipamento? Ele fica localizado também mais na região do lado direito da colhedora também. O acesso fica aqui pela caixa de bombas. E aqui está localizado o acumulador de pressão. Aí, pessoal, para deixar esse momento interativo, gostaria que vocês deixassem no comentário 4 funções do acumulador de pressão. Deixa aí nos comentários que assim a gente vai consolidando nossos conhecimentos. Tá? Então aqui está localizado. É importante a gente identificar tanto o componente através do diagrama, quanto o componente instalado no equipamento. Beleza, pessoal? E agora aqui, pessoal, para a gente entender um pouquinho como que é a parte de acionamento no sentido de subida do cortador de pontas, a gente vai
verificar aqui pela animação. É claro, pessoal, né, reforçando, aqui o sistema vai estar todo, vamos falar assim, já todo completo, tá? Aqui é só para a gente entender o fluxo, né, o caminho do óleo até chegar ao cilindro para poder realizar a subida do cortador de pontas, certo? Então, a gente tem aqui, ó, né, a linha de sucção que sai do reservatório hidráulico, o R001, e vai chegar na linha de sucção da bomba hidráulica P009, certo? E nesse momento, a bomba alimenta o bloco hidráulico, direcionando aqui, chegando no bloco G016, a entrada aqui do bloco P1, certo? E o óleo vai ser direcionado até a válvula direcional Y78. Pessoal, perceba que aqui na Y78, né, ela é bloqueada a entrada, então o óleo não consegue fluir, chegar até o cilindro, ok? Aqui a gente tem a válvula de alívio do bloco G016, né, e a Y5 aqui. Então, o que vai acontecer, pessoal, aqui no momento, né, em que o operador acionar para poder subir o cortador de pontas? Vai chegar uma alimentação, né, uma corrente elétrica aqui na solenoide, tá? Aqui em laranja. Vai mudar a posição da válvula, tá? Essa válvula aqui, pessoal, é uma válvula de 2 posições e 3 vias. Então, muda a posição da válvula. Repare que o sentido que está bloqueado, ela vai abrir passagem para o fluxo de óleo, certo? Então, agora abriu passagem, o óleo consegue fluir, tá? Passando aqui pelo orifício de restrição e vai ser direcionado até o cilindro C04. Né? Nesse momento, o que vai acontecer? O cilindro começa, né, a avançar, certo? E com isso, o cortador de pontas fica conforme o acionamento do operador na parte superior. Né? E aqui temos o acumulador de pressão, certo? Para garantir o bom funcionamento do sistema. Aí tem algumas funções que eu pedi para vocês deixar nos comentários aí, deixo 4 funções desse componente. Ok? Então, pessoal, é isso que acontece aqui no momento em que o operador realiza o acionamento do cortador de pontas no sentido de subida, o fluxo, né, o caminho do óleo hidráulico que acontece no sistema é dessa forma aqui, ok? E aqui, ó, o óleo vai ser direcionado, tá? Esse óleo, pessoal, às vezes a gente identificou lá que tem 2 mangueiras no cilindro, tá? Mas esse óleo aqui, da saída, né, é um cilindro de dupla ação, mas aqui a linha verde, ela está ligada no retorno do bloco lá do comando do cortador de pontas, tá? Então, beleza, o operador realizou o acionamento do cortador de pontas para poder subir o cortador de pontas. E o que acontece quando ele deixa na posição estática, parado, sem movimentação, né? Nesse momento,
né, a corrente elétrica deixa de acionar, né, o interruptor, corta aqui a alimentação elétrica, a válvula direcional aqui volta para a posição inicial, né? A mola aqui volta no momento em que o operador, né, solta o acionamento aqui do interruptor, a mola volta a posição da válvula na posição inicial, certo? Realizando o bloqueio da passagem de óleo, ok? Aí nesse momento corto a passagem de óleo e fica dessa forma aqui. Aqui, pessoal, vamos analisar o que acontece aqui nesse momento, né? O cilindro, ele fica estático na posição de subida, né, de elevação, conforme o operador deixou posicionado. E o que está garantindo que esse cilindro não volte, né, ele não abaixe? Aqui, ó, na Y79, na válvula direcional de duas posições, de duas vias, tem uma válvula de retenção, né? Então, essa válvula de retenção bloqueia a passagem de óleo do cilindro, tá? Para que o cilindro não abaixe, certo? Então, pessoal, isso indica que quando você tiver uma falha no sistema, o cilindro do cortador de pontas, né, o cortador de ponta está abaixando sozinho, né? Pode ser uma falha nessa válvula Y79, correto? Então, por isso que é importante a gente conhecer os componentes e a função de cada um deles dentro do sistema, certo? Então, é isso que acontece no momento em que o operador tira ali o acionamento do interruptor de elevação do cortador de pontas, certo? Agora, pessoal, né? Beleza, o operador acionou o cortador de ponta, levantou o cortador de pontas, agora ele quer acionar para poder abaixar o cortador de pontas. O que vai acontecer? No momento que ele aciona o interruptor, na Y79 vai chegar uma alimentação elétrica, né? Da mesma forma aqui, mudando a posição da válvula. Mudando a posição da válvula aqui, ó, estava bloqueado, abre passagem, certo? Aí nesse momento o óleo ele consegue, né? O cilindro vai voltando aqui só para a gente entender abaixando, né? Aí nesse momento o óleo flui sendo direcionado para o reservatório hidráulico, certo? Então é isso que vai acontecer aqui, ó, né? Ele vai ser direcionado para o reservatório hidráulico, né? Então, pessoal, é dessa forma aqui que acontece quando o operador realiza o acionamento para poder abaixar o cortador de pontas, né? E o óleo vai ser direcionado para o reservatório hidráulico. Chegando aqui no reservatório hidráulico, passa pelos 3 filtros de retorno que estão instalados dentro do reservatório, né, fazendo a filtragem desse óleo aí para poder garantir o bom funcionamento do sistema, certo? Então, pessoal, é isso que acontece quando o operador aciona para poder abaixar o cortador de pontas, certo? Caso tenha ficado alguma dúvida, também pode deixar nos comentários. Bom, pessoal, estamos chegando já, na verdade, ao final de mais esse momento aqui. Espero ter ajudado você a entender um pouco como é essa parte de acionamento do cortador de pontas para poder subir e descer. Então, mais uma vez aqui, agradecer pela oportunidade e agradecer a você que vem acompanhando aí. Então, até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.